Olá, pessoal de casa, bem-vindos a mais um InfoImagens em Pauta. Hoje falaremos aqui sobre o informativo 553 do STJ. Temos aqui conosco os professores Felipe Cadete e Gabriel Queiroz. Professor Felipe, tudo tranquilo por aí? Tudo em paz, professor Gabriel. Professor Gabriel Queiroz, tudo jóia? Tudo jóia, tudo bem. Olá a todos. É um prazer estar aí participando na minha primeira gravação do InfoImagens em Pauta. Seja muito bem-vindo, Gabriel. E hoje, na nossa primeira rodada, nós temos aí julgados absolutamente indispensáveis aí para quem está se preparando para as carreiras jurídicas de Estado. Na verdade, um informativo recheado de julgamentos bastante interessantes. E, como você sabe, no InfoImagens, nós analisamos numa sequência de rodadas todos os julgamentos do informativo, começando por aqueles mais relevantes a critério dos professores, e assim sucessivamente iremos, com esse informativo, iremos até a 9ª rodada para esgotarmos os julgados trazidos aí nesse boletim de jurisprudência. Então, nessa primeira rodada, professor Felipe, qual é o julgado que tu vai comentar? São os requisitos para a propositura de uma ação de exibição de documentos que envolve contratos bancários. Basicamente, o julgado analisa da necessidade ou desnecessidade de um prévio requerimento junto à instituição financeira. Perfeito. Professor Gabriel, qual é o julgado que tu trazes para essa primeira rodada? Eu trago um recurso repetitivo aqui da Corte Especial que trata da situação na qual a ação rescisória, qual o prazo final da ação para ajuizamento da ação rescisória, caso o dia final ocorra em data que não tem expediente forense. A questão é saber se esse prazo se prorroga ou não, já que a natureza dele é de prazo decadencial. Perfeito. E eu vou comentar um julgamento da primeira sessão envolvendo direito previdenciário. Na verdade, se não o ponto mais polêmico que nós tivemos aí nos últimos anos, direito previdenciário, um dos mais polêmicos, com certeza, que diz respeito à exigência de prévio requerimento administrativo para ações previdenciárias. Então, começamos contigo, Felipe. O que foi decidido? Aí nós temos processo civil, direito empresarial, contratos bancários, direito do consumidor. O que foi decidido? E também direito constitucional, professor Gabriel, eu colocaria por conta do direito de acesso judiciário ou direito de ação. Bom, o que o STJ decidiu foi estender para a exibição de documentos, relativamente a documentos bancários, o entendimento do Supremo em relação ao prévio requerimento em matéria previdenciária para concessão de benefícios junto ao INSS. Nós temos aqui uma virada jurisprudencial muito importante. Por quê? Porque antes desse julgado, o STJ entendia que era possível que o consumidor, que o correntista bancário, pudesse ingressar diretamente junto ao judiciário, sem pedir previamente, junto à instituição financeira, os documentos que ele queria ver exibidos. O STJ entendia que o fato de você acionar ou não diretamente o judiciário só se refletiria unicamente na causalidade, é dizer, quem seria responsável por pagar os honorários, as custas e as demais despesas de sucumbência. Esse entendimento do STJ, como dito, ele hoje está enterrado, ele foi sepultado. O que é que o STJ entendeu, influenciado e bebendo dos ares do Supremo? Ele entendeu que é sim necessário que você, antes de acionar diretamente o judiciário, você correntista, você consumidor, tenha uma postura positiva, que você tenha uma espécie de ação, que você, ação que eu digo, uma conduta positiva, você tem que pedir para a instituição financeira que ela exiba extrajudicialmente os documentos que você quer ver. E para que você tenha realmente o interesse de agir para acionar o judiciário enquanto elemento, enquanto condição da ação, é necessário que a instituição financeira ou recuse essa exibição, ou então que ela demore, que ela fique inerte e não responda dentro de um prazo razoável o seu requerimento. Além disso, o STJ fixou também algumas premissas. Ele colocou que é necessário que você comprove que você tem uma relação jurídica de direito material com o banco, isso, enfim, seria um dos requisitos, e o outro, que é importantíssimo, é que você deve pagar a despesa contratualmente prevista ou normativamente prevista pelo Banco Central enquanto autoridade monetária para que seja feita essa exibição. Então o STJ entendeu que sim, você deve pagar
previamente o custo dessa exibição. Aqui o STJ ele não inovou, ele apenas estendeu um entendimento que ele já tinha, inclusive simulado, para fins de exibição de livros de sociedades anônimas em relação a seus acionistas ou eventuais interessados. O STJ tem a súmula 389, que ele coloca que para você ter interesse de agir de uma ação de exibição de documentos contra uma companhia, sociedade anônima, contra uma companhia aberta, seria necessário que você arcasse com o custo do serviço. O STJ aplicou analogicamente essa disposição que consta no artigo 100 da Lei das SAs, a Lei 6404/76, para entender que se há uma previsão do custo de serviço no contrato bancário ou em alguma disposição normativa do Bacen, você deve sim atender esse custo, para que você tenha interesse de agir. Então, resumindo, para que o pessoal de casa decore, o que foi que o STJ entendeu? Para que você tenha interesse de agir, condição da ação, para que você possa ingressar com a ação de exibição de documentos, você tem que, primeiro, demonstrar que você tem uma relação jurídica base com o banco, uma relação de direito material. Segundo, demonstrar que você tentou extrajudicialmente anteriormente obter junto ao banco esses documentos. Terceiro, você tem que pagar o custo desse serviço, tal qual previsto em contrato ou em regulamentação do Bacen. Eu reitero que todo esse entendimento foi inspirado na jurisprudência do STF, que exige o prévio requerimento para concessão de benefício previdenciário, e além disso, existe também uma jurisprudência consolidada em relação ao habeas data, do Supremo e do STJ, inclusive na súmula 2 do STJ, que é necessário também, para que você tenha o interesse de agir no habeas data, você haver acionado extrajudicialmente anteriormente o responsável pelo cadastro. É isso, professor Gabriel. Perfeito, Felipe. Julgamento aí de ações envolvendo contrato bancário, né? Então, com certeza, com grande alcance social, que é uma tentativa, na verdade, de obter algum elemento para entrar com uma revisional, né? O consumidor querendo discutir algum ponto, e nós sabemos o volume que nós temos desse tipo de ação, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. Professor Gabriel, nós temos um caso que tu vais comentar para a gente nessa primeira rodada, da Corte Especial, envolvendo uma pegadinha, eu diria, né, em relação à contagem de prazo decadencial para ação rescisória, tema da mais alta relevância. O que foi decidido, professor Gabriel, nesse julgado? Esse julgado é importante não só por estar na sistemática de recurso repetitivo, mas também por ser do órgão fracionário mais importante do STJ, que é a Corte Especial. Eu divido esse julgamento em 3 partes. Embora o título, a chamada do informativo, seja a respeito do prazo final prorrogado, a Corte Especial decidiu 3 coisas importantes. Primeiro, estabeleceu qual seria o dia do trânsito em julgado e como se contaria o início do prazo decadencial. Por quê? Alguns julgados falavam que os 2 anos do artigo 495 os 2 anos seriam contados do dia do trânsito em julgado. Outros precedentes falavam que seria do dia posterior ao trânsito em julgado. Então, primeiro foi necessário definir que dia ocorre o trânsito em julgado. Pois bem, decidiu-se que o dia que começa o trânsito em julgado é o dia posterior ao último dia do prazo recursal. Vamos supor que ontem fosse o último dia do prazo de algum recurso. A parte não recorreu. E hoje, supondo que não fosse feriado, caso não seja feriado, seja um dia útil, seria iniciado o prazo, seria iniciado o trânsito em julgado, e daí o prazo de 2 anos. Estabelecido esse primeiro ponto, o segundo ponto qual foi? Como se conta esse prazo? Esse prazo se conta de ano e dia. Ele vai correr até a data, igual o dia e o mês, do ano subsequente. E aí, você acrescenta mais um ano para dar o segundo ano. E no terceiro ano, e na terceira parte, que é o que eu considero mais importante, tanto é o que apareceu na chamada do informativo, trata da questão de quando esse prazo de 2 anos ele ocorrer ali pelo dia 25 de dezembro, 30, por exemplo, quando há o recesso forense. Como fazer nessa situação? Porque a gente aprende desde a faculdade que o prazo decadencial, como é o caso do prazo da ação rescisória, ele não se suspende nem se interrompe. O STJ ele decidiu que, basicamente, a natureza é decadencial, mas, na minha visão, por uma questão de pragmatismo, entendeu que esse prazo ele deve ficar prorrogado
para o primeiro dia útil subsequente ao fim do recesso, a fim de que não seja, na prática, suprimido nenhum prazo da parte para ajuizar a sua ação rescisória. A diferença que alguns têm feito é que não se trata propriamente de prorrogação, nem de interrupção, ou de suspensão, desculpe, e nem de interrupção, porque, na verdade, nessa situação aí, seria uma questão relativa ao prazo final, que seria um pouco, que seria levado adiante. A questão toda é interessante porque não deixa de quebrar, digamos assim, um paradigma de raciocínio jurídico, porque, por exemplo, numa prova objetiva, talvez o aluno imaginasse que essa não fosse a resposta correta justamente porque iria contra o que ele aprendeu na faculdade. Mas, basicamente, é isso. Ter em mente que se o prazo final da ação rescisória recair em dia que não tenha expediente forense, ele será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, tendo em vista aí o princípio de amplo acesso à justiça, enfim, facilitar realmente a atuação do profissional da advocacia e não limitar direito da parte. Perfeito, professor Gabriel. Eu achei interessante nesse julgado um argumento levantado de que, na dúvida, deveria ser adotada uma interpretação mais liberal que não tolhesse nenhuma parte do prazo. Eu achei esse argumento bastante interessante, porque o que se quis dizer? Se o prazo terminaria os 2 anos da decadência da rescisória dia 25 de dezembro, se nós entendêssemos que não é possível prorrogá-lo para o primeiro dia depois do recesso, o que se teria? Uma parte do prazo a menos para a pessoa que quer ajuizar a ação rescisória. Então, o STJ, de maneira mais liberal, ele usou esse termo no precedente, né, diz que em situações como essa não se deve adotar uma interpretação que possa pegar a parte de surpresa, porque é uma discussão bastante polêmica, e ele adotou justamente a interpretação mais liberal, que mais favorece o acesso à justiça por parte ali do interessado. Meus caros, para finalizar essa nossa primeira rodada, eu vou comentar um julgado também envolvendo direito de acesso à justiça, interesse de agir, exatamente numa temática semelhante a que o professor Felipe trouxe para essa nossa primeira rodada. A discussão envolve a necessidade do prévio requerimento administrativo em ações previdenciárias. Um dos temas, como eu disse ao início dessa nossa primeira rodada, mais polêmicos do direito previdenciário, se não o mais polêmico, porque envolve até a discussão judicial em torno do direito previdenciário, em torno dos direitos dos segurados e dependentes. Eu diria que havia, na jurisprudência anteriormente seguida pelo STJ e pelo STF, uma grande confusão. Qual era o quadro, pessoal, que nós tínhamos até 1 ano atrás, quando veio uma decisão emblemática que eu vou referir do Supremo, que o próprio professor Felipe já o lembrou. Se entendia que a parte para ingressar com uma ação previdenciária não necessariamente precisaria ter provocado o INSS. Se dizia que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, inafastabilidade do acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35, como um direito fundamental, não poderia ser restringido, sofrer esse tipo de restrição. Ainda mais porque não haveria nem lei que estipulasse essa prévia provocação do INSS como condição de acesso à justiça envolvendo matéria previdenciária. Se dizia também, numa outra linha argumentativa, que a Constituição de 88 aboliu os casos de necessidade de prévio esgotamento do contencioso administrativo como condição de acesso à justiça. O que revelava uma grande confusão. Então, só para o pessoal de casa saber qual era o panorama 1 ano atrás. O STF tinha uma jurisprudência já de muitos anos sinalizando nesse sentido. O STJ tinha uma jurisprudência pacífica nesse sentido, depois que a primeira sessão passou a assumir a matéria previdenciária, com a emenda regimental 14 de 2011,
houve uma divergência entre a primeira sessão e a terceira sessão, e que hoje em dia nós podemos considerar já absolutamente pacificada. O que aconteceu com esse julgado do STJ? O STJ simplesmente disse: nós vamos seguir o precedente do Supremo Tribunal Federal na matéria, e como não poderia ser diferente, até porque foi tomado em recurso extraordinário com repercussão geral, botando uma pá de cal no assunto. Então, o STJ nada mais fez nesse repetitivo, julgamento repetitivo, do que copiar a decisão do Supremo Tribunal Federal. E o que foi definido? Se decidiu que não há inconstitucionalidade na exigência de prévio requerimento administrativo para o ingresso de uma ação previdenciária, por uma questão muito lógica, pessoal. A necessidade do prévio requerimento administrativo está associada ao interesse de agir, que é uma condição da ação. Se nós disséssemos que isso seria inconstitucional, nós teríamos uma condição da ação, que é aplicada há tanto tempo como inconstitucional. Então o problema não é de uma exigência que não tem base legal explícita ou não. Na verdade é uma exigência associada à necessidade da intervenção jurisdicional. Por isso, interesse processual, também chamado de interesse de agir. Quanto ao argumento que se dizia que a Constituição de 88 aboliu a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, em nenhum momento se disse e se diz atualmente que é preciso esgotar a via administrativa. O segurado pede o benefício ao INSS, o INSS nega, ele pode interpor um recurso administrativo. Esse recurso administrativo é faculdade dele. Se ele já quiser vir para a via judicial, ele pode fazê-lo sem qualquer problema. Então, a regra é, nas ações previdenciárias, a necessidade do prévio requerimento administrativo como uma constatação do interesse de agir, da necessidade da tutela jurisdicional. Só que o que é importante a gente ficar atento? Nas exceções. São estas exceções que serão cobradas nos concursos, pessoal. Não vai ser o básico, simplesmente. Virão as exceções. Então, quais são as exceções? Primeiro, é necessário o prévio requerimento administrativo como regra e ou uma resposta negativa, evidentemente, se for concedido, já não haveria um interesse de agir, ou então o transcurso do prazo legal para a análise pelo INSS. Então, pode acontecer que o INSS não tenha dito nem que sim, nem que não, e a parte venha para a justiça havendo já interesse de agir. Por quê? Porque houve uma delonga excessiva. E o STF remeteu ao prazo do artigo 41A, parágrafo 5º da Lei de Benefícios, ou seja, da Lei 8.213 de 91. Não está na ementa, não está na notícia do STJ, tampouco na notícia do Supremo, isso consta do voto do relator lá no Supremo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, foi o relator desse emblemático precedente. Então, o prazo de 45 dias para o INSS fazer a análise, que se ultrapassado, configurará o interesse de agir não pela recusa na concessão, mas pela delonga, no descumprimento de um prazo legal. Essa, digamos, nós podemos conformar tudo isso numa regra geral, para seguir a sistematização feita pelo STF e pelo STJ. Qual é a primeira exceção, efetivamente, que foi colocada? Casos em que há notória e reiteradamente um entendimento contrário à pretensão do beneficiário pelo INSS na via administrativa. Então, se já se sabe que o INSS naquele tipo de pedido sempre nega, para que exigir do segurado o ingresso com pedido administrativo, se o não já é sabido? Mas vejam, é para casos em que notória e reiteradamente se tem uma decisão negativa pelo INSS. A segunda exceção colocada envolveu os casos de revisão ou restabelecimento, também se falou em manutenção, mas isso na verdade seria a mesma situação do restabelecimento. Então eu resumiria em duas palavras, duas situações, para a gente guardar bem. Casos de revisão e de restabelecimento de benefício previdenciário. Revisão por quê? Revisão
envolve o valor de um benefício, a graduação econômica daquele benefício, ou seja, a sua renda mensal inicial, sua RMI. O INSS, ao concedê-lo, ele já disse qual é o valor que ele entende devido. Então, se o segurado quer revisá-lo, para que ingressar com o pedido administrativo, o INSS já disse que para ele o valor é aquele. Já se pode entrar, então, nas revisionais diretamente com a ação judicial. Qual é a exceção da exceção para esse caso, pessoal? Se a revisional envolver uma questão fática que não foi levada a conhecimento do INSS, não foi apreciada pelo INSS na via administrativa. Vou colocar um exemplo para vocês guardarem bem. Imagine um segurado que pediu uma aposentadoria por tempo de contribuição que lhe foi concedida. Renda mensal inicial de R$2.000. Este mesmo segurado tinha em trâmite uma reclamatória trabalhista. E nessa reclamatória trabalhista, que veio a ser julgada procedente, que transitou em julgado, o juiz reconheceu que o salário dele não era aquele que o empregador vinha reconhecendo, era maior, porque tinha pagamentos por fora. Então não era de 2.000, era de 2.500 o salário de contribuição daquele segurado. O que ele deve fazer? Pedir para o INSS essa revisão administrativamente antes de entrar com a ação judicial. Por quê? É a exceção da exceção. É uma revisional? É a exceção que a gente está colocando, a segunda exceção. Porém, é uma revisional que envolve uma questão fática que ainda não tinha sido levada ao conhecimento do INSS. E essas são as duas exceções gerais aqui que nós temos, e vou agora para uma regra de transição. Por quê, pessoal? O STF e o STJ, seguindo esse entendimento, definiram um marco temporal nessas ações previdenciárias exatamente por conta de uma mudança na jurisprudência, de uma oscilação jurisprudencial só definida com esse julgamento do Supremo em 13 de setembro de 2004. Então, o marco temporal é 13 de setembro de 2004. Se a ação foi ajuizada depois, cai nessas regras que eu acabei de colocar. A regra geral e as duas exceções. Se for, no entanto, uma ação ajuizada anteriormente, nós temos 3 situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal e seguidas pelo STJ. O que o Supremo disse? Se a ação foi ajuizada antes de 13 de setembro de 2004, quais são essas 3 situações que nós devemos observar? A primeira, se for juizado itinerante, não há que se exigir o prévio requerimento administrativo. O que são juizados itinerantes, pessoal? Eu, inclusive, no próximo mês vou participar de um lá no interior do Tocantins. E os colegas, eu sei que já participaram aí de diversos também. São juizados que vão em locais onde o Estado não está. Nem a Justiça, nem o INSS. Interior do Amazonas, interior de estados, na verdade, nós temos itinerantes no Brasil inteiro, inclusive em aldeias indígenas lá no sul, temos itinerantes em aldeias indígenas em Santa Catarina, por exemplo. E no Brasil inteiro temos, qual é a ideia? Já que o cidadão não tem como vir até o judiciário vai até o cidadão. Então esse é o objetivo do juizado itinerante, e se já é uma situação em que o cidadão está abandonado pelo Estado, como que nós vamos exigir o prévio requerimento administrativo? Então é a primeira situação trazida pelo STF na regra de transição. A segunda situação envolve contestação de mérito. Nessas ações ajuizadas antes de 13 de setembro, se o INSS contestou o mérito, tem-se a pretensão resistida e, com isso, não há que se exigir o prévio requerimento administrativo. Por fim, a terceira situação envolve casos em que não se trata nem de itinerante e nem de hipótese em que o procurador federal, defendendo o INSS, tenha contestado o mérito. Não se enquadrando nesses 2 casos, o que o Supremo disse? O juiz tem que sobrestar o processo, seja onde ele esteja, inclusive em 2º grau, isso tem acontecido, o processo tem baixado em diligência, para que o autor, em 30 dias, provoque o INSS administrativamente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, e, o fazendo, não haverá extinção
e o INSS terá 90 dias para análise desse pedido. Se o INSS conceder administrativamente, o que nós teremos? Uma perda de objeto da ação judicial e um pagamento. Isso o Supremo também deixou claro numa discussão lá em plenário, tem que ser feito desde a data do ajuizamento da ação, nesta hipótese. Não da data da provocação feita nesses 30 dias durante o sobrestamento do feito. Por outro lado, se o INSS se negar, a Justiça vai analisar o mérito, já superada a condição da ação envolvendo o interesse de agir, e, concedido o benefício, a data inicial, a DIB do benefício, vai ser a data do juizamento da ação. Então, é um julgamento um pouco complexo, pessoal, tive que até me alongar aqui um pouco, porque são várias situações, e não é fácil de gravar, e tenho certeza, nos concursos nós veremos estas exceções sendo cobradas. O que eu termino fazendo, pessoal? Um juízo crítico da decisão do Supremo e do STJ, em dois aspectos. O Supremo só colocou a questão dos juizados itinerantes como regra de transição. Ele não colocou como exceção a regra geral, exceção permanente, diria eu. Ele colocou só na regra de transição. O argumento do ministro Barroso é que nos itinerantes de hoje em dia, o INSS já tem permitido prévio requerimento administrativo. Eu diria, ministro, isso pode acontecer em alguns itinerantes, mas em muitos isso é impossível. Então, para mim, essa situação do itinerante deveria ficar como uma exceção permanente, não como regra de transição. Aliás, como a TNU já tinha essa exceção antes da decisão do Supremo e sem definição de ação nova ou ação velha. Outra situação que eu também acho que foi colocada só na regra de transição e deveria ser regra permanente, a questão da contestação de mérito. Ora, se o INSS contesta o mérito, já há pretensão resistida. E isso vale, o raciocínio lógico, seja para ações ajuizadas antes de 13 de setembro de 2014 ou ajuizadas posteriormente. Então, me parece que também aqui o Supremo poderia ter avançado um pouco, colocado essa exceção, que, aliás, também aqui já era da jurisprudência dos TRFs, da TNU, há muito tempo, deveria ter deixado nas exceções permanentes, não nas exceções da regra de transição. Então, é um pouco complexo, tentei explicar para vocês aí esses detalhes para ajudar na memorização de exceções que seguramente serão cobradas nos concursos que nós temos aí pela frente, particularmente, diria eu, naqueles envolvendo os cargos federais. Era isso, então, professor Gabriel? Eu espero que, só corroborando aí com esse seu juízo crítico, que na prática, como os advogados, pelo menos na segunda situação, vão acabar fazendo o requerimento, vão se educar para isso, o problema só vai ficar nos itinerantes mesmo, e só espero que o INSS seja sensível e nesses blocos de itinerante acaba que vão órgãos públicos e o INSS acaba indo e tem uma espécie de uma análise prévia, liminar rápida ali, ainda que extrajudicial, para não dificultar, porque realmente pode inviabilizar uma análise de um benefício ali, naquele instante, para uma pessoa que realmente tem dificuldade de acesso, não à justiça, mas ao próprio Estado de uma maneira geral, né? Perfeito, professor Gabriel. Eu também espero que, e muitas vezes os procuradores federais, né, defendendo o INSS, eles têm essa sensibilidade, mas alguns não têm. Como nós temos nessas situações, né, de levantar uma discussão sobre o interesse de agir, mas aí são aspectos práticos do dia a dia que a gente vai acompanhando. Então concluímos com isso, meus caros, a nossa primeira rodada do Infemares em Pauta, hoje com o informativo 553 do STJ. Fiquem conosco, na sequência viremos com mais julgados aí envolvendo repetitivos, decisões de exceção, extremamente relevantes. Então até logo mais.